O silêncio é imposto, é desejado, é incômodo, é litúrgico, é pleno de sentido, é esvaziado de experiência. O silêncio não é um vazio. Na música, na poesia, por exemplo, somos guiadas e guiados pelo silêncio, muitas vezes sem que percebamos. O silêncio de nossos órgãos vitais também nos estimula sem que notemos muitas vezes, a desafiar a saúde e a ampliar constantemente seus limites. Infelizmente, o crescente silêncio que se instala nas florestas nos escancara ainda mais os limites que ultrapassamos no planeta. Do mais, o silêncio se move com cada pessoa e isso nos empurra a questões, tipo, encara o silêncio alheio como um sim ou como um não, ou ainda como expressão de decisão que seja. Encaro o silêncio de uma turma na sala de aula, diante de uma questão, isso bem recorrente. Eu encaro esse silêncio como indiferença ou como timidez. O silêncio orienta e desorienta afetos, e os afetos eles são movimentos, intencionais ou não. E algumas vezes, enfim, o silêncio parece ser o próprio portador da contradição. Outras vezes é uma síntese de toda a paz de espírito que podemos imaginar ter, nessa ou em outra vida. Bem, de qualquer maneira, o silêncio é imposto, é desejado, é incômodo, é litúrgico, é pleno de sentido, é esvaziado de experiência. E de que maneira tantas facetas do silêncio podem ser relacionadas com a ética? Bem, das incontáveis maneiras possíveis, eu quero jogar com uma tensão bem determinada, uma tensão que nos leva, sem dúvida, para mim pelo menos, sem dúvida, a toda a carga política que a ética sempre possuiu. Muitas vezes imposto violentamente, o silêncio pode ser caçado a partir de violências muito semelhantes àquela que o impõe. Há uma necessidade benéfica no silêncio que muitas vezes é difícil de ser tocada. Não à toa a verborragia é um determinante do caráter do Ocidente faz muitos séculos. Bem, muito diversa é a necessidade sentida em muitas instâncias de silenciar a alteridade. O silêncio, nesse caso, é visto como uma prerrogativa inata à experiência do diferente, de quem não concorda com aquilo que é comunizado pelas verborragias correntes, E são duas faces do silêncio, que não é uma coisa, obviamente, não tem propriamente faces, Mas são duas faces do silêncio que tensionam nossas vidas cotidianas. Às vezes mais, às vezes menos perceptivelmente, mas assim sendo, isso é objeto incontornável da ética. Não poderia não ser assim, pelo menos a partir daquilo que eu entendo por ética, Entendo como ética. E essa tensão, ela pode ser momentaneamente colocada como inerente a algo fundamental à nossa existência comum. Consequentemente, a própria ética, a comunicação. E, a meu ver, trata-se menos de revelar verdades, e a necessidade de revelar verdade já pode ser um problema ético. Trata-se menos disso
do que de tomar em absoluta consideração os afetos humanos como exercícios de vida e como explicitações práticas do valor que as experiências e os encontros têm em nossa luta por sobreviver, mas principalmente por viver. O comunicar nesse sentido, ele não pode ser tomado como instrumento, pelo contrário, até. É uma certa perspectiva do que somos, e claro, do que fomos e do que podemos ser. É também por isso que eu falei em necessidade do silêncio um pouco atrás, né? Ele está envolvido nessa perspectiva de que somos comunicação. Não apenas porque o silêncio comunica, mas porque ele é condição para a comunicação. Enquanto é, por outro lado, inimigo da verborragia. Mas em que sentidos, né, ele seria condição para a comunicação? Com certeza não no silenciamento alheio. E a ética, ela envolve o conhecimento dessa espécie de necessidade. Envolve, assim, questões a respeito do próprio conhecimento em várias camadas. Algumas e alguns de nós sabemos, por exemplo, por conhecimento que envolve experiência, envolve reflexão, que algumas pessoas são mais violentadas pelo silenciamento do que outras. Há uma história, há várias histórias, né, por trás disso. Muitas vezes ocultadas, mas que existem. E sabemos ainda, por outro lado, que silenciar a si é o momento que propicia a escuta e a compreensão, e que a fala, quando corrida, quando apressada, pode se vir a interesses também violentos. É por isso que o medo costuma vociferar, como quando alguém teme perder privilégios e quer resolver questões políticas centenárias no grito, seja na Avenida Paulista ou qualquer outra viela do mundo. E o grito, ele se faz mais desinibido em duas circunstâncias, essa espécie de grito: em rebanho e na virtualidade. E notem que em ambas as circunstâncias está envolvida uma coragem que pressupõe o anonimato. Em alguns casos, quem grita pode chegar a virar uma persona de anseios autoritários, também ancestrais. E falas assim motivadas, vazias eticamente, não produzem laços, no máximo cumplicidades efêmeras. Ao contrário, a amizade que sabe conviver com o silêncio, eu digo conviver, não suportar o silêncio. Isso é um significante ético muito poderoso. Provavelmente, antes de Aristóteles já era assim e vai ser assim, provavelmente, depois da última filosofia escrita. Então, pensar eticamente a comunicação se identifica em grande parte a compreender a necessidade de intervir nas experiências políticas comuns, compreendendo que elas intervêm diretamente, praticamente, em todos os recantos da nossa vida. A sensibilidade ética se confunde nesse ponto com uma sensibilidade política e, como tal, combate também cotidianamente o terror que se passa por política. Em muitas ocasiões, com o argumento de que é preciso manter a sociedade unida, que é preciso superar crises. E se a comunicação é deturpada, instrumentalizada, a violência que alimenta certas ações privadas e públicas consegue se passar por uma ação política. Assim é com o racismo em diversas de suas manifestações, até como o racismo de Estado, quando subjuga existências todos os dias, visando a satisfação de uma parcela bem reduzida de pessoas. Uma satisfação que a gente sabe é inalcançável. Assim, resumidamente, claro, o falar e o calar estão enredados em experiências éticas e políticas bem marcantes. E, de modo mais amplo, as condições da livre comunicação passam
por sabermos resistir à vulgarização de falas violentas, falas antipolíticas que alimentam domínios, dominações, que se passam por políticas e acabam por englobar as próprias instituições. E quando há o silenciamento de alguém, e nossa história é muito constituída de silenciamentos, o que ocorre é um ataque à própria existência. É uma questão também ontológica. E esse desejo de aniquilação não precisa assassinar para ser exercido, embora o faça, e com frequência. O fato é que a vida é muito mais que circulação sanguínea. E esse desejo sanguinário de calar, ele tem a sua própria voz, a fala que destila ódio, e é por isso mesmo sempre fala submissa. Ela é dócil em certo sentido, a certos interesses, né? O livre comunicar, ele se singulariza também, ele se concretiza também no silêncio. Esse silenciamento da alteridade é o seu revés, o revés do livre comunicar, claro. Eu acho que para terminar, eu quero trazer um pequeno trecho de uma obra do filósofo Spinoza, uma obra que me é bem próxima, a Ética. Esse trecho está na terceira parte do livro, tá bom? E eu encerro com essa citação. Escreve Spinoza: as coisas humanas dar-se-iam muito mais felizmente se nos homens estivesse igualmente o poder tanto de falar quanto de calar. Ora, a experiência ensina mais que suficientemente que os homens nada têm menos em seu poder do que a língua, que nada podem menos do que moderar seus apetites.